Hoje vamos começar um novo estudo sobre as doutrinas principais da Palavra do Senhor. E cada aluno vai precisar de arranjar um caderno como este, onde podes apontar as verdades principais e também cada referência bíblica. Uma parte da sua nota vai depender da organização do seu caderno, também os TPCs e também das provas que has de tomar. Então é muito importante de ter um caderno onde está registrado estes princípios que vais aprender. Sendo assim, vamos começar com a lição número 1, que fala da existência de Deus. E agora, por meio de introdução, nós vamos observar que devemos começar nosso estudo com Deus mesmo. Ele é o foco de nosso estudo, Ele é o centro de tudo. Então vamos estudar melhor as coisas de Deus e como que sabemos que Ele existe. Somos desafiados pelos ateus e céticos para provar que Deus existe. Há muitas pessoas que dizem, eu não posso acreditar em Deus porque não consigo de ver a Ele. Mas vamos ver porque isto é um pensamento vá. Sabemos que Deus existe e temos provas. Também um homem natural tem dificuldade de acreditar em algo que não pode ver, tocar ou sentir. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente e tem que ter o Espírito Santo habitando dentro de si para entender as palavras que Deus escreveu na sua Bíblia. E agora, também para o cristão, o problema da existência de Deus já foi resolvido. Em Gênesis capítulo 1, onde a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Já sabemos que Deus existe. Agora, a Bíblia não é um livro que procura de demonstrar a existência de Deus. Por exemplo, a Bíblia não sempre volta de dar provas que Deus existe. A Bíblia sempre assume a existência de Deus e começa a Bíblia sendo assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Podes acreditar ou podes não acreditar. Para o cristão, nós já tomamos a decisão de crer que Deus existe. Também a Bíblia nos diz que o tolo acredita que Deus não existe. Salmo 14 e verso 1 disse, o nécio no seu coração não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia logo chama a pessoa que não aceita nem acredita que Deus existe como um nécio, como um tolo. Então é uma pessoa cega que nega a existência de Deus. Agora vamos ver algumas provas. Primeiramente a prova da Escritura. A prova da Escritura. A glória e a beleza do céu declara que Deus existe. Salmos 19, verso 1. Salmos 19, verso 1. Diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja lá o que a Bíblia disse. Os céus falam, declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, continuando para verso 2, a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, a Bíblia está a dizer nesta passagem que tudo que foi criado por Deus fala aos homens e fala que Deus existe, que há um Deus que criou tudo que se vê, as árvores, a relva, o mar, a terra, as planetas, a lua, o sol, e esta criação mostra e declara claramente aos homens que Deus existe. Também na criação ensina a humanidade que Deus existe. Eles até ficam inexcusáveis. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e verso 20.
Porque as suas coisas invisíveis, ok? Sabemos que Deus é invisível. Então, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ok? Então, é importante que você entenda que o homem não tem nenhuma desculpa para não crer em Deus. É o que a Bíblia disse em Romanos 1, verso 20, e você vai precisar de conhecer esta passagem, porque há muitas pessoas que vão perguntar de si, o que acontece com uma pessoa que vive no mato, onde não tem uma igreja, não tem um pregador, não tem acesso para ouvir as coisas de Deus? A Bíblia diz em Romanos 1, 20 que a criação explica e fala ao homem que existe um Deus. Então é a responsabilidade do homem de buscar este Deus verdadeiro. Então, de novo, estamos a falar da existência de Deus. Ok? Então há muitas coisas que a criação ensina. O homem que aceita a Bíblia vai facilmente aceitar a verdade que Deus existe. Não é complicado, não é difícil para nós entender e aceitar que Deus existe, especialmente para todos que acreditam na palavra do Senhor, como já temos falado. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então temos a primeira prova, que era da Escritura. A Bíblia claramente ensina e mostra que Deus existe. A segunda prova, a prova de nossa consciência. Deus, quando criou o homem, deu a cada um de nós uma consciência, um conhecimento de saber entre o que é bom e o que é mau. Então vamos ver embaixo de número 1, o homem nasce com uma crença universal num ser supremo. Nenhuma tribo foi descoberto que não tem uma crença num ser supremo. Nós que já estudamos a história do homem sabemos que houve pessoas que entraram mesmo em terras onde não houve nenhum estrangeiro, e quando este estrangeiro chega pela primeira vez e encontra com uma tribo nova, o que eles descobrem é que eles têm uma crença num ser supremo. Não é que sempre vão dizer que é o Deus da palavra do Senhor, não é sempre que vão saber bem como que Deus é, mas eles têm um entendimento básico que existe um Deus. Então a razão disso é porque Deus criou cada ser humano com uma consciência. Veja Romanos capítulo 2 e verso 15. Romanos capítulo 2 e verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a Bíblia diz que tem uma lei escrita no coração do homem. Apesar de que talvez uma pessoa não tenha uma cópia da Bíblia na mão, a consciência serve como uma lei que foi dada por Deus, e esta pessoa tem a responsabilidade de fazer o bem ou desobedecer a sua consciência, e ele faz o mal, e já sabemos que isto seria o pecado. Também Atos 17, verso 23, diz assim, porque passando eu, falando do apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Atenas, ele está a pregar e diz, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, nessa cidade houve um altar para um Deus desconhecido. Eles não conheceram quem era este Deus, mas sabiam que existe um Deus, e fez até esta gente um altar para este Deus. Então o apóstolo Paulo continuava de expor para eles e explicar como que podiam conhecer este Deus
que para eles foi desconhecido. Então é importante que entendamos esta verdade, a prova da consciência. O homem é diferente dos animais. Um cão não sabe distinguir entre o bem e o mal, é porque Deus deu ao homem uma consciência. É duvidoso que um ateu verdadeiro pode ser encontrado. No melhor caso, são os homens que ignoram a sua consciência através da incredulidade. Então, o que estamos a dizer? Que, na verdade, um ateu não existe. Eles só inventam razões para não ser responsáveis ao Deus Criador, e uma das coisas que eles inventam é de simplesmente dizer não existe Deus. Então não é que são ateus, na verdade, são que eles, ao andar de tempo, por causa da sua incredulidade, já estão a violar o entendimento que Deus deu a eles, que Deus existe. O ateísmo é uma das ferramentas do diabo para as pessoas não recebem a salvação de Cristo. Então o diabo usa esta crença de ateísmo, e deixa-me dizer também, é uma crença, ok? Eles não podem provar que Deus não existe, é uma teoria deles, mas o diabo usa como uma ferramenta para cegar a vista deles. Porque o diabo quer as pessoas viver como se não existisse Deus. Ele quer as pessoas, ao invés de receber a salvação que há em Jesus Cristo, de continuar andando nas trevas, ao invés de arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Pode ser que existe um homem que é tão cego que ele nega o sol existe. Então estamos a falar de um exemplo. Suponhamos que um homem diz o sol não existe. Se ele falar assim, ele pode ter a liberdade de falar, mas não vai mudar a verdade que o sol existe. Uma pessoa pode fechar as cortinas da sua casa e fechar as janelas e pode dizer que não existe o sol. Mas ainda existe o sol. Só porque uma pessoa diz que Deus não existe, não vai negar a verdade que Deus existe. Okay? Por isso a Bíblia diz, o nécio disse no seu coração que não há Deus. Então, uma pessoa pode negar esta verdade, mas não vai mudar o facto que Deus existe. Número 5, os homens não querem ser responsáveis perante Deus. E sabemos que Deus vai trazer todos os segredos dos homens ao juízo, ao julgamento. Então, há muitos homens que, ao invés de crer nessa verdade, preferem de ignorar Deus, preferem de dizer que Deus não existe. Agora, se nós, na verdade, acreditamos que haverá julgamento, haverá castigo, haverá o juízo final, então nós já vamos ter motivos para servir o nosso Deus. Número 6, por exemplo, poucas pessoas já viram o seu próprio cérebro, mas eles acreditam que o cérebro existe e entendem que o sistema de controle centralizado do corpo é este cerebral. Então, há poucas pessoas que abriram já a cabeça para ver com os próprios olhos o cérebro, mas existe. Só porque não consegues ver não significa que não existe. Existe. Ok? Então são alguns exemplos que podemos dar para entendermos melhor esta verdade. Então vamos continuar para o número 3. Não só o argumento da consciência e não só o argumento da palavra do Senhor, mas também cosmológico. É outro argumento e, resumindo em poucas palavras, o argumento de causa. Então esta palavra grande, cosmológico, simplesmente significa que como existe o mundo e a criação, significa que tem que ter uma pessoa que fez, ok? A primeira causa. As coisas não só acontecem sozinhos. Número 1, sabemos que o mundo está aqui e tudo o que o mundo contém, o mundo deve ter vindo de algum lugar. Em outras palavras, o mundo não pode existir por acaso. Alguém ou alguma coisa deve ter causado que ele venha a existir. Então, simplesmente estamos a dizer que o mundo existe. Ninguém vai arguir com isso.
Existe a terra, existe o sol, existem as árvores, existem os animais, existem os homens. Então a pergunta natural é de onde vêm essas coisas. Então o argumento da causa significa que tem que haver alguém ou alguma coisa que produziu essas coisas que se vê. Não pode aparecer sozinho. Por exemplo, se nós pegamos um livro, a máquina de impressão não vai fazer um livro sozinho. Tem que ter um autor que escreveu as palavras, e aquela máquina é simplesmente um instrumento usado para produzir o livro. Sabemos que como existe um livro, existe autor, ok? E também se nós olhamos para um edifício, o edifício não vai surgir sozinho. Tem que haver um arquiteto, tem que haver homens e pessoas que construíram aquele tal edifício. Não vai aparecer sozinho. Então, o argumento de causa é que tem e existe a criação, tem que haver alguém que fez. A única resposta lógica para o problema da existência do mundo é que existe um ser inteligente a quem chamamos Deus. Então, é a única solução lógica. Todas as outras respostas da pergunta de onde vem a matéria, de onde vem o mundo, por exemplo, dizendo que foi por acaso, foi um acidente, não são lógicas, porque a ciência mesmo nos ensina que a matéria tem que vir de outra matéria ou uma pessoa quem criou e fez. O argumento teológico, isto é o argumento de desenho. Tudo que se vê no universo foi desenhado por um mestre que nós chamamos Deus. Este argumento afirma que não só existe algo, mas que ele foi projetado por um Criador. E veja, a última palavra é inteligente, ok? Foi criado pelo o Senhor, e o Senhor fez com inteligência. Este argumento é muito forte. Por exemplo, não só pode existir um relógio. O relógio foi planeado, foi projetado para uma finalidade específica. A complexidade de um relógio requer que foi habilmente projetado e montado. Cada um de nós podemos entender este exemplo. Tenho na minha mão o meu relógio. Se nós olharmos bem, havemos de ver que tem muitas peças, e se nós desmontamos todas as peças deste relógio e colocamos num saco e abalamos o saco, há de levar quantos anos para o relógio montar-se sozinho? Se nós simplesmente colocamos as peças desmontadas num saco e abalamos o saco, há de levar uma eternidade, porque nunca vai se pôr um relógio sozinho. Tem que ter um mestre que monta cada peça no próprio lugar. E é este argumento que estamos a dizer, o argumento de desenho. Okay? Então, o relógio serve um propósito específico, é para contar o tempo. Então, nós sabemos que o mundo foi criado por um Criador inteligente, e este Criador é Deus. Agora, o corpo humano também é tão complexo que só um Criador inteligente poderia ter feito isso. Como que pode explicar as órgãos de nosso corpo, os nossos olhos, nossos ouvidos, como que nós podemos sentir e ter emoções? É só explicando pelo facto que Deus existe. Agora, vamos passar para o argumento antropológico. Este é o argumento moral. Número 5. Porque o homem tem uma natureza intelectual e moral, concluímos que o Criador não deve ser apenas uma força, mas um ser vivo, moral e inteligente. Temos Gênesis 1, 26, 27 e Salmos 94 e verso 9. Gênesis capítulo 1, 26, 27 e Salmos 94 e verso 9. E vou ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reptil que se move sobre a terra. Observa que a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, quem aceita as Escrituras vai descobrindo que o homem foi criado na imagem de Deus. Okay? Então, como Deus é santo e justo, é moral e inteligente, o homem sendo feito na imagem de Deus também vai ter estas qualidades. Sabemos que Adão e Eva caíram na transgressão e de uma forma esta imagem foi perdida, mas na essência do que o homem pode saber a diferença entre o bem e o mal, este argumento moral continua. E sabemos em verso 27 que a Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então é importante que entendamos este argumento, o argumento moral. Salmos 94 e verso 9, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Então em Salmos estamos a ver que Deus criou o olho, formou o ouvido, e como Ele criou essas coisas, Ele sabe e entende bem o que nós estamos a fazer e pensar. Agora, este argumento também é muito forte, e já falei um pouco quando eu estava a tratar do assunto de nossa consciência, mas o que podemos entender melhor é que mesmo uma pessoa que não aceita que Deus existe, sabe que não deve matar uma outra pessoa. De onde vem este conhecimento? Se ele mesmo nega as Escrituras e diz que Deus não existe, como que ele sabe que não pode matar e tirar a vida de alguém? Como que ele sabe que não pode roubar? Como que ele sabe que não deves tirar ou tomar a mulher de um outro? É porque ele foi feito na imagem de Deus, quer dizer, tem esta consciência para saber a diferença entre o bem e o mal. Umas pessoas podem dizer que foi a lei então romana que ensina a este homem essas coisas, mas depois perguntamos de onde vêm essas leis. E vamos descobrir que a maior parte das leis que existem no mundo, hoje em dia, as constituições de vários países, a fundação deles é a palavra do Senhor. Os 10 mandamentos que se apanha em Êxodo capítulo 20. Então a consciência ensina ao homem a diferença entre o que é certo e errado, o bom e mau. Isso ocorre porque o Criador é um ser moral, que é santo e ama a justiça, mas abomina o mal. Deus ama a justiça e odeia o mal. Então temos este argumento moral. Também tem outro argumento que é o argumento de vida. O argumento de vida também, outra prova bem forte. A vida só pode vir de vida existente. A vida original deve ter vindo de um ser que possui a vida eterna. Então é muito importante que você entenda este assunto. Uma coisa morta não pode produzir vida. Uma coisa viva produz vida, ok? Agora, se nós olhamos para a criação do homem, Deus que é vivo e Ele desde a eternidade existe, sempre vivia e agora vive e sempre viverá. Ele quem tem essa vida eterna criou o homem, então vida produziu vida. Então vamos supor que os que confiam na teoria de evolução são verdadeiros. Vamos supor só por uns minutos. Eles dizem que uma coisa morta, uma matéria que não teve vida, por acaso se evolveu e continuou e ao andar de tempo produziu coisas vivas. Mas isto é uma loucura. É contra a lei da ciência. Sabemos que somente uma coisa viva pode produzir a vida. Número 2, onde pode ser encontrado então esta vida?
pode só encontrar em Deus quem possui a vida eterna. E tem uma prova bíblica aqui, Salmo 36 e verso 9. Salmo 36 e verso 9. Porque em ti está o manancial de vida, na tua luz veremos a luz. Então, Deus é a fonte da vida. Deus é o dono da vida e como Ele é o dono da vida, tem o direito para criar tudo o que Ele deseja. E sabemos que Ele criou o mundo, criou tudo que se há no mundo, criou o homem e a mulher na imagem de Deus. Então, este é o argumento de vida. A árvore recebe a sua vida a partir da árvore mãe. Uma árvore produz outra árvore. Não pode ser caso contrário. Um cordeiro vem de onde? Da sua mãe. Mas a partir de onde tiraram a primeira vida, foi na criação original. João 11, verso 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ok? De novo, Cristo dizendo, eu sou, falando de si mesmo, a ressurreição e a vida. Então, de onde vem o primeiro cordeiro? A primeira árvore vem do autor da vida, Deus, Jesus Cristo. Agora, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também João 10, verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Cristo pode dar vida eterna. É uma maravilha que estamos a ver. De onde vem a vida? Vem de Deus. Okay? Toda a vida procede de Deus, a teoria da geração espontânea. Isto é o que eu estava a dizer, que uma coisa morta, por acaso, produziu uma coisa viva. Foi provado falso e inaceitável para a ciência autoritária. Então, uma ciência justa e verdadeira só pode aceitar que há um Criador. E não acredita na mentira que a maior parte dos cientistas acreditam na evolução ou não aceitam que Deus existe. Tem muitos cientistas que acreditam e são convencidas que Deus existe e que existe um Criador inteligente que fez tudo o que se vê. A vida deve ter um começo, é a única explicação da vida que começa com Deus. Então, tem que haver um começo à nossa vida e a única explicação é Deus. Quem pode dar vida? Somente aquele que tem vida, isto seria Deus. Uma pedra não pode dar vida, somente Deus pode. A conclusão, então, o ateísmo não resolve qualquer problema, só multiplica os mistérios não resolvidos. Então, quem quer ser ateu vai complicar as dúvidas e as perguntas que tem, porque o ateísmo não resolve nada, só serve para fazer a consciência ser apagada, mas não serve para o bem, não serve para um propósito positivo. A crença no Deus Criador desbloqueia o mistério da nossa existência e da criação. Podemos aceitar Gênesis 1:1 como a verdade e vir a Deus em plena fé. Agora, quem crê em Deus já tem uma chave fundamental a questão de onde nós vimos, de onde nós vamos, como que devo viver, para que estou vivo. Para aquele que crê em Deus e na sua palavra já tem a chave de sabedoria. Agora, quem nega a existência de Deus vai passar ainda mais dores. Gênesis 1:1, como falamos no princípio, criou Deus os céus e a terra, e Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a Bíblia mesmo ensina-nos que Deus toma prazer naqueles que pela fé acreditam na sua existência, na sua palavra e que observem
as palavras que foram escritas por nosso Deus. Então, se Deus existe, é razoável que Ele deixou conosco a sua Bíblia, a sua palavra. Não é a palavra de homem, apesar de que Deus usou o homem, mas é a palavra de Deus inspirada, preservada e viva. E nós vamos, nos nossos estudos, continuar de ver as doutrinas mais fundamentais, para que você possa ser um servo do Senhor, útil e que agrada a Ele em tudo. Então já estudamos a primeira parte e espero que você vai lembrar dessas provas. De novo, tem que apontar bem todas as verdades no seu caderno e cada referência bíblica. E até a próxima, quando vamos entrar na segunda lição sobre as doutrinas principais da Palavra do Senhor. Deus te abençoe.